Amigos, bem-vindos ao Claramente de hoje. Eu agradeço a todos vocês por sua audiência, que bom estar com você aqui. Eu envio saudações para a doutora Aurelúcia, ou doutora Aurelúcia, de São José dos Campos, uma assídua telespectadora da TV Novo Tempo. E hoje eu quero comentar sobre experiências quase morte. As experiências de quase morte são desencadeadas durante eventos com risco de vida, quando o corpo humano é atingido por um ataque cardíaco, ou um choque elétrico violento, ou um trauma como uma explosão, um terremoto ou uma queda violenta. E esses eventos compartilham pontos em comum nas pessoas que os experimentam. Elas relatam se sentir livres da dor, algumas veem uma luz brilhante, geralmente no final de um túnel, têm a sensação de flutuar acima do seu corpo, como se existisse uma alma ou espírito que sai do corpo e fica observando, ou até mesmo algumas pessoas relatam que voaram até o espaço. Surge uma pergunta quanto a essas experiências de quase morte. Por que a mente experimenta esse tipo de situação em que a pessoa está, por um lado, à beira da morte e tem uma sensação agradável ou feliz, em vez de ser uma sensação de pânico ou agonia? Alguns cientistas dizem que isso permanece um mistério. Cerca de 1 em cada 10 pacientes com parada cardíaca em hospital diz viver essa experiência de quase morte. E cerca de 17% dos pacientes, em geral, não só em relação ao ataque cardíaco, mas também eles relatam essa experiência de quase morte. Existem algumas explicações fisiológicas ligadas a essas percepções e as pessoas que relatam, por exemplo, que entraram num túnel, um túnel estreito ou tiveram uma visão de túnel, talvez a redução do fluxo sanguíneo para a periferia visual da retina, que é a parte do fundo do olho, pode explicar até certo ponto pelo fato de que a perda da visão ocorre, em geral, em primeiro lugar, nas pessoas à beira da morte. As experiências de quase morte podem ser positivas ou negativas. Positivas são aquelas que eu comentei, são ligadas à sensação de paz, à ausência de dor, mas em outras podem ser assustadoras, relatadas como sendo de um intenso terror, angústia, solidão e desespero. As experiências místicas semelhantes são comumente relatadas ao ingerir substâncias psicoativas, ou seja, substâncias que produzem uma reação cerebral, de uma classe de alucinógenos ligados ao neurotransmissor chamado serotonina, incluindo a psilocibina, que é o ingrediente ativo alucinógeno de cogumelos chamados cogumelos mágicos. Tem também o LSD, que é o ácido lisérgico que produz alucinações. E tem o DMT, também conhecido como molécula espírito, e o 5-MeO-DMT, que é conhecido como molécula Deus. Drogas que são consumidas como parte de práticas religiosas e espirituais ou recreativas e por dependentes químicos. No Brasil e na Grande Amazônia tem o ritual do Santo Daime, já ouviu falar? Onde se usa um chá alucinógeno, que é o chá de ayahuasca, e que produz visões, alucinações e ideias místicas. Muitos neurologistas notaram semelhanças entre as experiências de quase morte e os efeitos de um grupo de eventos epiléticos que prejudicam parcialmente a consciência e muitas vezes estão localizados em regiões específicas do cérebro em um dos 2 hemisférios cerebrais. Esses eventos epiléticos podem ser precedidos por uma aura. A aura é uma experiência que o paciente com epilepsia sente que indica a iminência de um ataque epilético. A convulsão epilética pode ser acompanhada por mudanças na percepção, no tamanho dos objetos, nos gostos, nos cheiros ou sentimentos corporais não comuns. Acontece o chamado déjà vu, que é uma sensação de já ter vivido aquela situação, de já ter estado naquele local, quando na realidade é a primeira vez. Isso acontece em alguns tipos de disritmia cerebral, não necessariamente grave. E alguns epiléticos podem ter uma experiência de despersonalização ou sentimento extáticos, ou seja, de êxtase.
Mas neurocirurgiões são capazes de induzir sentimentos extáticos, de êxtase, estimulando eletricamente uma região do córtex chamada ínsula em pacientes epiléticos que têm eletrodos implantados no seu cérebro. Esse procedimento pode ajudar a localizar a origem das convulsões para uma possível neurocirurgia. Os pacientes, quando são estimulados nessa região cerebral, relatam ter uma sensação de felicidade, maior bem-estar, maior autoconsciência ou maior percepção do mundo externo. Estimular a substância cinzenta do cérebro em outros lugares pode desencadear experiências fora do corpo ou alucinações visuais. O Dr. Jeffrey Long é um oncologista de radiação na cidade de Houma, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, sendo um reconhecido especialista mundial em experiência de quase morte. Ele estabeleceu a Fundação de Pesquisa e Experiência de Quase Morte, sem fins lucrativos, e um fórum no site que você pode ver na tela aí, que é o nderf.org, para as pessoas compartilharem suas experiências pessoais. No fim de 2014, foi publicado um artigo do Dr. Jeffrey no site da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos com o seguinte título: Evidência de experiência de quase morte para a sua realidade. Ele diz que várias linhas de evidência apontam para a conclusão de que tais experiências são inexplicáveis do ponto de vista médico e não podem ser explicadas pela função cerebral física que se conhece até hoje. Essas pessoas estão geralmente inconscientes ou clinicamente mortas no momento de suas experiências e não devem ter nenhuma memória lúcida, organizada de seu tempo de inconsciência. O Dr. Jeffrey diz que, após mais de 35 anos de investigação acadêmica ligada às experiências de quase morte, a totalidade do que é observado nelas não foi adequadamente explicada com base na função cerebral humana. Então, essas experiências quase morte têm relação com muitas causas fisiológicas, psicológicas e culturais. Mesmo entre os cientistas que acreditam que a função cerebral deve explicar tudo o que é experimentado em todas as experiências quase morte, não existe um consenso sobre como a função cerebral produz esses episódios mentais. Em medicina, nós estudamos um fenômeno cerebral chamado delirium, que produz alterações na percepção dos pacientes que sofrem dele. Mas geralmente são experiências desagradáveis, como o delirium tremens, que acontece com alcoólicos em abstinência. Eles veem bichos em seu corpo e ficam muito agitados. Também alguns pacientes em unidade de tratamento intensivo, na UTI ou CTI, apresentam delírios ligados a eventos, ligados a questões de química que estão em uso, a substâncias que estão usando ali no tratamento, mas também sendo alguma coisa desagradável. Só um detalhe, delirium é diferente de delírio. Delirium é uma alteração no nível de consciência, enquanto que delírio é uma alteração do conteúdo do pensamento. Por exemplo, delírio de ciúme, delírio místico, delírio de perseguição, típico de pacientes psicóticos. Então, a ciência não sabe ainda explicar essas experiências de quase morte. E, finalmente, a Bíblia fala que Satanás pode criar experiências místicas nas pessoas e é que até vai imitar a volta de Cristo. A Bíblia diz que o ser humano não tem uma alma ou espírito que pode viver como uma individualidade fora do corpo. A Bíblia diz que o ser humano é uma unidade indivisível, corpo, mente e espiritualidade. Quando Deus criou o ser humano, segundo o relato bíblico no livro de Gênesis, ele fez uma alma vivente, ou seja, ele criou um corpo com ossos, músculos e vísceras e soprou nesse corpo fôlego de vida. E surgiu uma alma vivente, que é o mesmo que uma pessoa viva, um ser vivo, uma criatura viva. A palavra alma e a palavra espírito no hebraico, língua do Antigo Testamento, nunca significa algo que existe fora do corpo como um ser independente, como uma individualidade. Portanto, ainda segundo as Escrituras Sagradas,
tanto no Antigo como no Novo Testamento, não existe a possibilidade real de alguma entidade, alma ou espírito, ter existência própria e, portanto, poder sair do corpo numa experiência de quase morte. Bom, era isso que eu queria falar com você. Até breve, se Deus quiser.